Levante a sua cabeça, olhe para cá. Eu tenho uma palavra do céu para o seu coração. Hoje nós estamos reunidos aqui para falar de gratidão. Diga isso, gratidão. Muitos estão aqui hoje por causa da gratidão. Alguém aqui foi convidado por causa da gratidão de uma outra pessoa. Tem gente que chegou aqui hoje por causa da gratidão. Pastor, por que eu devo ser grato? Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Deus quer que sejamos pessoas gratas. Quando é que eu devo ser grato? Aos domingos? Às quartas? No começo do mês? Não. A gratidão, ela deve nos acompanhar o tempo todo, o dia todo, todos os dias, todos os meses, todos os anos. Nós devemos ser gratos ao Senhor o tempo todo. Agora, outra pergunta: pelo que eu devo ser grato? Só pelas bênçãos? Também não. Nós devemos ser gratos por tudo. A Bíblia diz: em tudo dai, porque esta é a vontade de Deus. Vamos repetir? Diga: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Agora ouça, nós aprendemos a agradecer só por coisas boas. Nós aprendemos a agradecer só quando tudo sai do jeito que a gente esperava. Nós aprendemos a agradecer quando tudo nos agrada. Nós aprendemos a agradecer quando as coisas saem do jeito que a gente queria. Só que se sair um pouquinho do que a gente esperava, ou do que a gente queria, ou do que a gente planejava, normalmente a gratidão some, e a palavra de gratidão a Deus some. Só que eu vou te ensinar hoje a ser grato de verdade, porque uma pessoa grata de verdade, ela não agradece somente quando tudo dá certo, ela agradece o tempo todo, ela agradece por tudo. Conta-se uma história, alguns aqui já conhecem essa história, outros vão ouvi-la pela primeira vez. Conta-se uma história de um rei muito poderoso. Ele estava sempre acompanhado de uma grande equipe da guarda real, e tinha ali do lado dele o bobo da corte, que de bobo não tinha nada. Aliás, gente, quando você ouvir falar bobo da corte, não confunda, essa pessoa não é boba, ela tinha que ser muito inteligente, porque a função dela era entreter o rei, era manter o rei sorrindo, alegre e em constante felicidade. O rei, esse rei muito poderoso da história que eu vou contar, ele estava sempre acompanhado de um bobo da corte, que, como eu disse, não tinha nada de bobo. Só que esse bobo da corte, ele tinha uma peculiaridade, ele tinha algo que era só dele. Ele agradecia por tudo, ele dava graças a Deus por tudo que acontecia na vida dele, mas é tudo mesmo. Quando as coisas saíam do jeito que ele esperava, ele dizia graças a Deus. Mas também quando não saía do jeito que ele esperava ou queria, ele dizia graças a Deus. Um dia esse rei disse assim para a guarda real: se preparem, porque amanhã eu quero dar um passeio na floresta. Eles prepararam então a guarda, o bobo da corte, como sempre, estava ali do lado do rei, e eles saíram para a floresta. O rei queria uma aventura, queria algo diferente. Ele pegou um facão e foi na frente, batendo o facão, cortando algumas pequenas árvores, cipós, cortando ali algum mato. E ele foi na frente, o rei estava feliz e batia aquele facão e estava abrindo caminho. Quando de repente, o bobo da corte do lado dele, quando de repente, sem querer, o rei bateu o facão no próprio dedo e cortou o dedo, irmãos. O dedo caiu no chão, o dedo caiu, e muito sangue, muita dor. O rei ficou muito assustado, e o bobo da corte que estava do lado dele gritou: graças a Deus. O rei, com muita dor e com muita raiva de ter cortado o próprio dedo, olhou para o bobo da corte e disse: como assim? Como que você diz graças a Deus? Você não está vendo que eu acabei de cortar o meu dedo?
eu estou sentindo muita dor, olha o meu dedo no chão. E o bobo da corte, com muita humildade e gratidão, disse: graças a Deus, meu rei, que o senhor cortou o dedo. O rei, furioso, com muita raiva e muita dor, saindo muito sangue pelo dedo, disse assim para os guardas: prendam esse homem é um tolo, esse homem está fora de si. Como que ele tem coragem de dizer graças a Deus? Eu acabei de cortar o meu dedo. Quando os guardas prenderam o bobo da corte e o algemaram, ele gritou assim: graças a Deus que o senhor está me prendendo. O rei, sem entender nada, na verdade ninguém estava entendendo nada, olhou para o bobo da corte e pensou assim: mas como que esse homem pode dizer graças a Deus? Ele está sendo preso. O rei deu ordem: leve ele para o palácio e jogue ele na pior cela que tiver lá no palácio, prendam ele. E o bobo da corte foi embora algemado, dizendo: graças a Deus, graças a Deus. O rei pediu um pano, passou na mão, enfaixou o dedo e disse: vamos continuar que eu quero terminar a minha aventura. E eles continuaram entrando na floresta, até que pouco tempo depois, eles foram surpreendidos por uma tribo canibal. Uma tribo canibal atacou o rei, a comitiva real, a guarda real, e muitos foram mortos. E a tribo os atacou para comer, eles eram canibais. E a tribo então começou a atacar os guardas e a comitiva do rei. E quando eles chegaram para matar o rei, o chefe da tribo olhou para o rei e viu que a mão dele estava toda cheia de sangue. E o chefe da tribo disse assim: não, esse aqui vocês não matam não, vamos liberar ele porque ele está com defeito. E a nossa tribo não come gente que está faltando pedaço, que está com defeito. E eles então liberaram o rei. Foi o único que saiu vivo, o resto todos morreram. Foi o único. Ele olhou para a mão e lembrou do bobo da corte. Aí ele pensou assim: eu vou correr para o palácio, eu preciso tirar ele daquela cela. Graças a Deus que eu cortei meu dedo. E aí o rei correu para o palácio. Quando chegou lá, disse: soltem esse homem, tirem ele aí da cela, tirem ele da prisão. Ele estava certo o tempo todo. Agora ouça, ele vira para o bobo da corte, que estava com um sorriso daqui a aqui, o bobo da corte rindo dentro da cadeia. E o rei disse: bobo da corte, graças a Deus que eu cortei o dedo. Nós fomos atacados por uma tribo canibal, todo mundo morreu, a tribo vai comer eles. E eles me liberaram porque eu tinha cortado o dedo. Você estava certo o tempo todo, graças a Deus. Aí o bobo da corte virou para ele e falou assim: ó, e graças a Deus que o senhor me mandou prender, porque se eu tivesse lá eu estava morto uma hora dessa. Graças a Deus que eu estou aqui. Você pode dar um glória aí e dizer graças a Deus. Fala para quem está do lado: graças a Deus que você está aqui hoje. Fala para pelo menos uns 3 aí: graças a Deus que você está aqui hoje. Aleluia. Levante bem alta a sua mão e diga: Pai, eu quero te agradecer por tudo que eu tenho vivido, tudo que tem acontecido. Sabe por que você está agradecendo? Recebe essa palavra: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Sabe aquela viagem que você queria fazer e não deu certo? Sabe aquela pessoa que não deu certo de estar junto com ela naquele dia ou naquele momento? Aquela pessoa que não deu certo de contratar, aquela empresa que não deu certo de você entrar lá? Sabe por quê? Você queria, mas Deus, olhe para cá, Deus pode ter visto e ouvido coisas que você não viu e não ouviu, e Ele te livrou. Eu já contei aqui, escute. Lembra daquelas torres gêmeas lá dos Estados Unidos, de Nova York, que foram derrubadas por aviões? Você já viu o documentário das pessoas que escaparam?
Você já viu algum documentário, alguma matéria, alguma coisa das pessoas que naquele dia não conseguiram ir trabalhar? Tem uma história curiosíssima de um homem que ele tinha 3 carros na garagem, 3. Ele bateu a chave para ligar o carro, os 3 não ligaram. Os 3 carros não ligaram. E ele acabou não conseguindo chegar a tempo no trabalho. E por não chegar a tempo, ele ficou vivo. Tem coisas que acontecem na nossa vida que é para livramento. É Deus te guardando, é Deus te protegendo, é o amor de Deus se manifestando. A gente precisa aprender a ser mais grato, gente. Fala comigo assim: hoje eu vou aprender sobre gratidão. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Abra o seu coração para receber isso agora. Versículo 12. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro, quantos leprosos, gente? Quantos? 10 leprosos. Vamos lá. Que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós, tenha misericórdia de nós, Jesus, nós somos leprosos. Por que eles ficaram de longe? Por que eles não chegaram perto? Era proibido. O leproso naquela época, ele era proibido de ficar em casa, era proibido de viver em sociedade. Você sabia que tinha um lugar separado na cidade, era chamado de leprosário. Toda pessoa com lepra tinha que ir para lá, não podia ficar em casa não, irmãos. Hoje uma pessoa, por qualquer que seja a sua doença, ele fica em casa, ele fica no hospital. Mas aqui, eles eram isolados da família, do trabalho, da sociedade. Por isso que eles chegaram e ficaram de longe. Eles tiveram que gritar para Jesus escutar eles, porque não podia chegar perto. E o que eles gritaram? Jesus, mestre, compadece-te de nós. Em outras palavras, eles estavam pedindo cura. Eles não aguentavam mais aquela vida de leproso. É muito sofrimento uma vida dessa, irmãos. Imagina você não poder voltar para casa. Imagina você olhar para o corpo e o seu corpo todo estourado de doença, de lepra. Então eles gritaram: Jesus, tenha compaixão de nós. E o nosso Jesus tem muita compaixão. Olha o que aconteceu. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos... Por que Jesus fez isso? Deixa eu te explicar. Na lei de Moisés, no começo aqui da Bíblia, nos 5 livros primeiros da Bíblia, é chamado de lei de Moisés, Torá, ou Pentateuco. A lei diz assim, que quando um leproso era curado, ele precisava de um laudo, de uma liberação do sacerdote. Quem dizia para o leproso assim: você está curado, pode voltar para a tua casa, pode voltar para a sociedade, era o sacerdote. Então quando um leproso era curado, o primeiro lugar que ele tinha que ir, antes de voltar para casa, era no sacerdote. Ele tinha que ir na igreja. E aí o sacerdote examinava ele e liberava ele. Quando eles pediram para Jesus curá-los, Jesus falou assim: podem ir se mostrar para os sacerdotes. Ou seja, eles ainda estavam com o corpo cheio de lepra, mas Jesus já estava dizendo: vocês já estão curados. E levanta a sua mão para receber essa palavra. Talvez você olha para a sua volta, para a sua vida, e você ainda não vê o milagre, mas Jesus manda te dizer: você já foi abençoado, a sua vitória já foi liberada, a sua bênção já chegou. Diga: eu recebo. Olha o que aconteceu. A Bíblia diz que indo eles obedeceram a direção. Indo eles, foram... Na medida que eles iam andando, eles foram sendo curados. Eu quero declarar que quando você saiu de casa e veio para cá, Deus já estava curando, libertando, abençoando a sua vida hoje. Diga: eu creio nisso. Então tá bom, o que aconteceu? Quando eles estavam indo para o sacerdote, eles perceberam no meio do caminho que foram curados. A lepra desapareceu. Glória a Deus, né? Olha o que vai acontecer agora. Um dos 10, quantos, gente? Um dos 10, vendo que fora curado, voltou
dando glória a Deus em alta. Deixa eu explicar uma coisa aqui que muitos não entendem. Tem gente que diz assim: eita, eu fui lá na igreja, eu achei estranho, o povo grita, dá uns glória a Deus lá, e o povo, aí tem gente que até diz assim antes: para que eles fazem isso? É porque Deus não é surdo. Eu não estou acostumado com isso não, pastor Rodrigo, esses gritos de glória. Deixa eu te explicar por que o nosso glória a Deus é em alta voz. É porque o milagre que Jesus fez é muito grande. Então quanto maior a vitória, maior o glória, maior o glória. É mais ou menos igual a pessoa faz quando o time de futebol dele ganha. Cadê os cruzeirenses aí? E os atleticanos? Tem atleticano aí? Tá bom, eu vou te imitar quando o seu time ganha. Seu time acabou de ganhar o campeonato, você faz assim, ó. Que beleza. Beleza, hein? Vamos soltar um foguete, mas solta o foguete baixinho, que não faz barulho. Como é que você faz quando seu time ganha, hein? Como é que você faz quando você conquista algo muito grande? Como que você celebra suas vitórias? Sabe por que o glória a Deus deles era em alta voz? Porque Jesus mudou a história da vida deles. Sabe por que o seu glória a Deus a partir de hoje vai aumentar o volume? Porque a vitória, a bênção e a salvação que você vai receber aqui é muito grande. Olhe para cá. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta. 16, vamos lá. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus. O que ele voltou para fazer? Espera aí, ele volta dando glória a Deus. Quando ele vê Jesus, ele se prostra e ele diz assim: muito obrigado, muito obrigado, porque o Senhor acabou de mudar a história da minha vida. Ele voltou para agradecer. Diga, para agradecer. Qual foi o motivo que fez ele voltar? Ele voltou para agradecer. Ele era grato. Ele voltou para agradecer, e este era samaritano. Só que quando Jesus viu que apenas um tinha voltado, apenas um, foram 10 curados, mas apenas um voltou. Olha o que Jesus vai falar. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Eu vou te responder onde é que estão os 9. Levante a sua cabeça, abra os seus ouvidos para você entender onde estão os 9. Sabe por que só um voltou para agradecer? Porque gratidão é uma coisa muito rara. Gratidão é uma coisa muito cara. E nós não podemos esperar coisas caras de pessoas baratas. Não espere coisa rara e cara de gente mesquinha, de gente que só pensa em si, de gente que só quer aproveitar de você. Porque tem gente que se aproxima, e eles se aproximaram só porque Jesus tinha algo para lhes oferecer. Existem pessoas, e é a maioria, tá? E infelizmente é a maioria. Tem gente que se aproxima porque sabe que você tem algum benefício para dar para ele ou para ela. Sabe onde estavam os 9? No lugar onde eles sempre estiveram, no lugar da ingratidão. Sabe onde estavam os 9? Jesus sabia onde estavam os 9. No lugar onde muita gente está hoje, longe de Deus, longe da gratidão. Mas o que é a ingratidão? É a amnésia do coração. É quando o coração esquece o que recebeu. É quando o coração não consegue ser grato e lembrar de tudo que foi feito por ele. Então Jesus vira para ele e fala assim: peraí, vocês não eram 10? Cadê os 9 que estavam contigo? Onde estão? Versículo 18: não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Olhe para mim,
Você percebeu que por 2 vezes consecutivas a Bíblia cita, olhe para cá, a Bíblia cita que ele era samaritano, e agora Jesus diz que ele é estrangeiro. Volta para mim o versículo que fala que ele era samaritano. Volta. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. E este era samaritano. Passa de novo, John, passa para frente. Só voltou esse estrangeiro. Jesus frisa 2 vezes que ele não era da casa, ele era de fora. Pergunte por quê? Porque normalmente você não vai encontrar gratidão em casa, você só vai encontrar fora. Normalmente pessoas que estão próximas não conseguem ser gratas. Normalmente a gratidão vem de fora. A gratidão vem daquele desconhecido, vem daquela pessoa que você fez tão pouco por ela, mas mudou a vida dela. Tem gente que está aqui hoje, olhe para cá, você já ajudou tanta gente, você já ajudou 10, você já ajudou gente de casa, você já ajudou família, você já ajudou parente, e ninguém voltou para te agradecer. Só que essa pessoa que nem da tua família foi lá na tua casa, foi lá no teu trabalho, te ligou, mandou uma mensagem e disse: eu sou grato a você, eu sou grato. Sabe por quê? Porque gratidão normalmente não vem de dentro, ela vem de fora. Quem está entendendo isso, diga graças a Deus. Jesus disse, olhe para cá, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão o de fora. Ei, os de dentro não voltaram, os da casa não voltaram, os primeiros que tinham que estar aqui não voltaram, só veio o de fora. Sempre assim, é sempre assim. Só que olha como é que vai fechar a história, olha como é que termina isso. E disse-lhe, ele está prostrado: levanta-te e vai, a tua fé te... Ei, tem gente que a única coisa que eles vão ter acesso, por causa da ingratidão deles, a única coisa que eles vão ter acesso é alguma bênção, é uma cura, é algum benefício. Só que quem é grato e volta, vai sair salvo. O único dos 10 que ouviu vai, que a tua fé te salvou, foi esse. Os outros foram embora curado, mas esse foi embora curado e salvo. Eu quero liberar uma palavra. Você veio aqui hoje e a gratidão te trouxe aqui hoje. Você vai sair daqui curado, liberto, abençoado, e vai sair daqui hoje salvo para a glória de Deus. Aplaude ele aí, dá uma glória bem forte. Aleluia. Pastor, quem é o ingrato? O ingrato é aquele que tem amnésia no coração. O ingrato é aquele que tem memória curta. Mas olhe para cá, nem todo mundo é ingrato no mesmo nível. Ingratidão tem níveis. Ingratidão tem níveis. Tem o ingrato número 1, o ingrato número 2 e o ingrato número 3. Eu vou te contar, aprende isso aqui, ó. Você sabe quem que é o ingrato número 1? O ingrato número 1 é aquele que simplesmente se esquece que foi ajudado. Você ajudou ele, você abençoou ele, você estendeu a mão, você deu uma oportunidade, mas ele nem aí, ele simplesmente esqueceu. Ele se esquece que foi ajudado. Só que tem o ingrato número 2, pergunte qual é? É aquele que pensa que você não fez mais do que a sua obrigação. O ingrato número 2 é aquele que diz, ó, cuidado com ele, viu? Porque ele costuma dizer assim, ó, eu nunca te pedi nada. Ele é capaz de dizer assim, ó, você não fez mais do que a sua obrigação e eu nunca te pedi nada. Só que ainda existe o ingrato número 3. Fala comigo, vixe. Tem gente pior do que o 2? Tem. Você sabe quem que é o ingrato número 3? É aquele que você ajudou ele e hoje ele é seu inimigo. Você estendeu a mão, você abençoou, você ajudou, e hoje ele te persegue, fala mal de você e é contra você. Irmãos, olhe para cá. Alguém pode até falar mal de você, mas ele nunca vai contar o que você fez por ele.
podem até falar mal do pastor Rodrigo, mas eles não vão te contar o que eu já fiz por eles. Não vão te contar. Eles vão te contar só o que eles acham que tem que contar. O ingrato número 3 é o pior de todos, porque além de esquecer tudo que ele viveu, ou ela, né? Além de esquecer, ele é capaz de dizer assim: eu nunca te pedi nada, eu não queria. Mas é pior, ele te persegue, ele vira seu inimigo. Quantas pessoas, olhe para cá, quantas pessoas estavam na rua da amargura, receberam uma chance, alguém deu uma grande oportunidade, era alguém que não era ninguém, não era nada, e recebeu uma oportunidade, e aí depois que recebeu a oportunidade, ficou contra a pessoa que lhe deu a oportunidade. Eu tenho um conhecido pastor de uma outra cidade, de um outro ministério. Ele me contou uma coisa que eu não conseguia acreditar que era verdade, mas é. Ele disse: pastor Rodrigo, uma pessoa da nossa igreja, uma mulher da nossa igreja, ela chegou na igreja e ela foi muito abençoada na igreja. Ela foi muito abençoada, foi curada, foi liberta, foi muito abençoada. Aí um dia ela chegou para mim, o pastor me contando, ela chegou para mim e disse: pastor, o senhor deixa eu limpar a igreja? Deixa eu ajudar o senhor, deixa eu ajudar a igreja, deixa eu limpar a igreja, eu quero lavar os banheiros, eu quero passar pano na igreja. O pastor, muito simples, muito inocente, disse: claro. Deu a chave da igreja para ela, e ela limpou a igreja 1 mês, 2 meses, 3 meses. No 3º mês ela levou a igreja no Ministério do Trabalho e pediu 17 mil reais de indenização, porque ela estava sem carteira assinada e mexendo com produtos químicos de limpeza. E o pior, olhe para cá, ela ganhou. A igreja teve que pagar para ela, a igreja teve que pagar para ela 17 mil reais. Você acredita que tem gente assim? Olhe para mim, tem muita, a maioria. Não se esqueça que 10 foram curados, 9 não voltaram. Não se esqueçam que gratidão é coisa rara e coisa cara. Não espere gratidão de qualquer pessoa, você vai se decepcionar. Se alguém algum dia voltou, te ligou, foi até você e disse: olha, eu vim para te agradecer, você encontrou uma pessoa rara, você encontrou uma pessoa cara, valoriza ela. Quem é o ingrato? É quem tem amnésia do coração. O ingrato, irmãos, ele pensa que ele não vai precisar de novo, é por isso que ele faz desse jeito. Ele acha, olha para cá, tem um ditado que diz assim, ó: a barriga não dói uma vez só não, viu? O ingrato, ele pensa que, ó, eu recebi um benefício, eu não vou precisar nunca mais. Só que olhe para mim, a vida é uma roda gigante. Uma hora você está aqui, ó, mas a vida faz isso aqui, ó. Você lembra do José? Os irmãos dele o venderam. Vai lá, nós vamos te vender para ser um escravo. Um dia José esteve aqui, foi parar na prisão. Só que a roda girou. Fala para o vizinho: a roda gira. Fala: a roda gira. Fala para ele: a roda gira, irmão. Não, vamos fazer uma pausa aqui. Cutuca ele aí e fala assim: escuta, cuida bem de mim, viu? Seja mais simpático, sorria mais. Agora explica, fala: amanhã eu posso ser o seu patrão. Fala para ele: amanhã eu posso decidir quanto você vai ganhar. Meu Deus do céu. Ei, fala assim, ó: a roda gira, irmão. Pisaram em você, fizeram mal para você, você está sofrendo com ingratidão? Só que quando a roda girou para o José e os irmãos dele vieram parar na mão dele,
mostra que você não é ingrato igual eles. Só que quando a roda girar e Deus colocar na tua mão quem ontem te pisou, mostra que tu não é igual ele. Você não é igual ela. Você é de Deus, você é grato, você é nobre, você é raro, você é caro. Eita glória! Diga comigo assim: a barriga não dói uma vez só. Deixa eu te ensinar algo. Nunca pise numa pessoa. Nunca despreze uma pessoa. Ninguém. Nunca humilhe ninguém. Nunca trate com descaso ninguém. Porque amanhã essa pessoa pode decidir sua vida. Quem que é o ingrato, pastor? Quem que é o ingrato? É o que se esquece, tem amnésia do coração, ele esquece. E tem tipos de ingratos que você aprendeu. O ingrato é aquele que acha, ou aquela que acha que não vai precisar de novo. Por isso que ele gospe no prato. Ele fecha a porta, ele sai e não se importa da porta ficar fechada. Ele acha que ele nunca mais vai precisar passar por ali. Terceiro, sabe quem é o ingrato? O ingrato é aquele que fecha a porta da bênção para outras pessoas. O ingrato, a ingrata, ele não atrapalha só a vida dele, ele atrapalha a vida de muita gente. E eu vou te mostrar como. Você vai entender agora como que o ingrato fecha a porta para muita gente. Talvez você já ouviu ou já falou a seguinte frase. E você, se você tiver ouvido e falado, é por causa de um ingrato. Tem gente que diz assim, ó: eu aprendi, não ajudo mais ninguém. Você já ouviu isso de alguém? Você já falou isso alguma vez? Larguei de ser bobo. Quantas pessoas você poderia ter ajudado, mas não quer ajudar por causa de um ingrato? Olha aqui, ó, talvez você já falou, já escutou: cansei de fazer papel de bobo. Eu cansei de gente. Você sabe por que as pessoas falam isso? Por causa de ingrato. O ingrato, ele consegue fechar o coração das pessoas para não ajudar outro. Quanta gente boa que está com o coração fechado e não quer ajudar ninguém, por causa de um ingrato. Frases tais como: eu não ajudo mais ninguém, agora eu aprendi, cansei de gente ingrata, eu vou largar de ser bobo, eu não quero mais ser bonzinho, não vou ser bonzinho por ninguém, não vou fazer mais papel de trouxa. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui são frases de pessoas que sofreram com ingrato. Mas deixa eu te contar uma coisa: Jesus sofreu com ingratidão, ele parou de ajudar as pessoas? Jesus sofreu com 9 ingratos, ele parou de abençoar, de curar, de libertar, não, sabe por quê? Porque a maldade do ingrato não pode atrapalhar a bondade do grato. Eu vou repetir isso, recebe na sua vida: a maldade do ingrato não pode atrapalhar a bondade do grato. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós vamos colher. Pode dar glória. Não canse de fazer o bem, não canse de ajudar pessoas. Irmãos, eu acho que isso é com todo mundo, mas eu vou falar de mim. É com todo mundo, eu não sou o único não, eu tenho consciência disso, mas eu vou falar de mim. Se tem uma coisa que pastor precisa aprender, é a lidar com ingratidão. E é você também, isso não é só com pastor não. Se tem uma coisa que gente que ajuda os outros tem que aprender a lidar, é com a ingratidão. Eu tenho certeza que você já ajudou muita gente que não está nem aí para você, já jogou na tua cara que nunca te pediu nada, e tem gente que se ajudou e hoje é seu inimigo. É assim comigo também. Se eu fosse olhar para os 9 leprosos, irmãos, eu ia parar de fazer o bem para as pessoas.
Eu estou te garantindo, eu não estaria aqui hoje se eu ficasse com os meus olhos nos 9, porque o meu olho está no Senhor. Eu estou com o meu coração voltado para o Senhor. Olhe para cá, essa é uma noite de cura. Talvez alguém chegou aqui hoje e você está fechado, você está como uma muralha, porque você foi ferido por um ingrato. Não se canse de fazer o bem, seja como Jesus, mantenha seu coração puro, bondoso, porque bondade e benignidade é coisa de gente de Deus. Escuta isso. O ingrato, ele fecha a porta para outras pessoas. É por causa do ingrato que muita gente não está sendo ajudado. Só que o ingrato, irmãos, ele está condenado à solidão. Essa mensagem podia chegar agora no coração de algum ingrato, alguma ingrata, que está me assistindo, ou que vai ver essa mensagem depois, porque ela vai ficar salva no YouTube. O ingrato está condenado à solidão. Quem é que quer ser amigo de ingrato aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Pastor, eu adoro gente ingrata. Levanta a mão, deixa eu te conhecer. Eu já estou com a camisa de força para te levar. Pastor, eu só gosto de gente ingrata. Quem é que gosta? O ingrato vai ficar sozinho. O ingrato vai ficar sozinho. Ele vai fechando portas, ele vai fechando corações, ele vai fechando acessos, e vai chegar uma hora que ele ou ela vai ficar sozinho. Ninguém quer ficar perto de ingrato, ninguém quer andar com ingrato, ninguém quer ser amigo de ingrato. Olhe para cá. Nós estamos rodeados de pessoas ingratas, funcionários ingratos, patrões ingratos, filhos ingratos, vizinhos ingratos, irmãos a gente está rodeado, mas a gente não quer ficar perto deles não. Ninguém quer ficar perto de ingrato. É ou não é verdade? Sim ou não, igreja? Quem que é o ingrato? O que tem amnésia de coração. Quem que é o ingrato? O que acha que não vai precisar de novo. Quem que é o ingrato? É aquele que fechou a porta para outros não serem ajudados. Quem que é o ingrato? É o condenado à solidão. E eu sei que você reprova a ingratidão. Porém, olhe para mim. Porém, mas, contudo, entretanto, será que existe ingratidão em nós? Será que nós acabamos de condenar a ingratidão e dizer assim, ingrato é terrível? Será que nós temos sido ingratos? Qual que é o nosso nível de ingratidão? Pastor, mas como assim eu ser ingrato? Escute. Olha o que a Bíblia diz no Salmo de número 103. Olha o que a Bíblia diz. Bendize, ó minha alma. Fale bem, bendiga, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só de seus. Olhe para mim. Será que nós temos nos esquecido do que Deus fez por nós? Do que Deus está fazendo por nós? Será que a nossa alma ela vem bendizendo ao Senhor? Será que a nossa vida é grata a Deus por tudo que Ele já fez, está fazendo e prometeu fazer em nossas vidas? Você e eu, nós acabamos de condenar a prática da ingratidão agora. E eu tenho certeza que você lembrou de alguns nomes aí. Veio na tua mente assim, fulana, você precisava escutar isso. Tá bom, só que a fulana e o fulano não está aqui, nós estamos. E deixa o Espírito Santo te perguntar algo. Será que no nosso coração
Tem algum nível de ingratidão? Será que nós estamos vivendo de forma grata a Deus por todos os benefícios? Será que nós temos dado glória a Deus em alta voz? Será que nós temos voltado para agradecer? Ou será que nós simplesmente estamos levando a nossa vida? Deus tem sido bom com você e comigo, sim ou não? Deus tem sido muito bom conosco. E como é que nós temos retribuído isso a Ele? Você quer ver como é que a gente é ingrato? Você quer ver uma coisa? E eu estou me colocando. Deus tem sido tão bom e tão bondoso e misericordioso, e são tantos os benefícios que Ele tem nos dado, mas nós não temos tempo para parar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos do dia, para entrar no quarto, fechar a porta e ficar a sós com Ele, e agradecer, e orar, e adorar. Ah, pastor, é porque a minha vida é muito corrida. Não é, irmãos. É porque talvez nós não estamos valorizando o tamanho do benefício. Quer ver uma coisa? Hoje termina o nosso jejum da vitória, graças a Deus, né? Graças a Deus. 21 dias. Muitos não jejuaram. Muitos não fizeram jejum. Um jejum tão simples, uma comida, uma bebida e um hábito. Muitos não jejuaram. Por quê? Quer ver uma outra coisa? Olhe para cá. Diante de tantos benefícios que Deus tem me dado, eu não tenho tempo para servir na obra do Senhor. Eu não posso colocar os meus talentos. Tem gente aqui, olhe para cá. Tem gente aqui, ó, que se você estivesse servindo na igreja, a nossa igreja estaria muito mais longe, a nossa igreja estaria muito maior, a gente estaria alcançando muito mais pessoas, porque tem gente aqui que Deus deu talentos extraordinários. Ei, tem gente aqui, ó, tem gente aqui que tem talentos, que você poderia estar servindo no louvor, no diaconato, na igreja da criança. Tem pedagogos aqui, tem gente que trabalha com criança lá fora, mas na igreja não trabalha. Tem gente aqui, ó, que trabalha duro o dia todo na empresa, mas não pode servir o Senhor na recepção, no estacionamento, na palavra, na mídia. Tem gente aqui que é designer, que sabe trabalhar com artes, com coisas gráficas. Tem gente aqui que entende de fotografia, mas você não tira uma foto na igreja para Jesus. Será que a gente tem sido grato? Será que a gente tem sido grato? Tem pessoas aqui que têm especialidades em psicologia, em terapia. Você nunca se dispôs para cuidar de uma pessoa da igreja, de um necessitado, de alguém que não dá conta de pagar. Será que nós temos sido gratos? Ou será que ingrato é só aquele lá que se ajudou e ele não te agradeceu? Ou será que ingrato é só aquele que foi e não voltou? Deixa o Espírito Santo te confrontar aí agora. Será que ingrato é só o outro? Quantas pessoas aqui, olhe para mim, Jesus tem te abençoado, Jesus tem te dado condições financeiras. Você poderia, olhe para cá, você poderia dar uma boa oferta na igreja, ajudar nessa construção. A gente está gastando um rio de dinheiro com essa coisa, mais um rio. Ar-condicionado, forro, tudo é muito caro, tudo é muito caro. Só que quando chega a hora da oferta, muitos procuram as moedas na bolsa. Na hora de fazer a transferência, o Pix é o menor valor. Será que nós temos sido gratos ao Senhor? Ou será que ingrato é só aquele que a gente ajudou e não está fazendo nada para agradecer? Lembra quando Jesus disse assim: por que você vê o cisco que está no olho do outro e não vê a trave, o pedaço de pau que está dentro do teu olho?
Com a mesma medida que a gente mediu o outro, nós também seremos medidos. Escute o que o Espírito Santo está dizendo para você. Quantas vezes, olhe para cá, quantas vezes reclamamos da nossa casa, com tanto, lembra quando você morava de aluguel? Reclamamos do carro, lembra quando você andava a pé, de Uber, de ônibus? Reclamamos da moto, reclamamos do patrão, do trabalho, do salário, lembra quando você não tinha? Deixa eu fazer um desafio com você agora, olhe para mim. Imagine se Deus tirasse hoje da sua vida tudo que você está murmurando por ter. Imagina que hoje, quando você chegar em casa, não está mais lá, você não vai ter mais. Quando você sair aquela porta para fora, você não tem mais o marido que você vive reclamando dele, a esposa, os filhos, os pais, os irmãos, a casa. Imagina que amanhã, você ao chegar no trabalho, você já receba a notícia, você está demitido, mas você vive reclamando desse trabalho. Imagine que você não tem mais, quando você chegar ali fora, o seu carro não está ali mais, a sua moto não está ali mais. Imagine se a gente perdesse tudo que a gente reclama, tudo que a gente murmura e que a gente não é grato por ter. Imagine, a gente fica reclamando de tudo, das pessoas, da igreja. Imagine se você não pudesse vir mais no culto. Imagine se a partir dessa semana você não tiver mais condição de andar para vir no culto. Pessoas que culpam a Deus pelo seu sofrimento. Ele é o que mais te ajuda, Ele é o que mais quer o seu bem. E tem gente atribuindo a Deus suas infelicidades. As nossas infelicidades, na maioria das vezes, fomos nós que causamos, nós que procuramos com a própria mão. A maioria das tempestades que a gente vive, fomos nós que causamos. Eu finalizo te perguntando: será que o ingrato é só ele? É só ela? Ou será que se a gente olhar direitinho para dentro de nós, cada um aqui agora olhar para dentro de si, será que não tem um pouquinho ou um pocão? Deus te trouxe aqui hoje para te perguntar: você é grato de verdade?